funções básicas do administrador é planejar, organizar, dirigir ou liderar, no sentido de liderar e cobrar as ações, motivando, treinando, nós vamos ver um pouco sobre isso. E, por fim, o controle, né? Monitorar desempenho. Então, hoje nós vamos dar uma continuidade ao que falamos na aula passada sobre planejamento, já deixando a ferramenta da organização. Há uma ferramenta chamada 5W2H, que explica como o administrador organiza, deixando claro a responsabilidade de cada um, e há uma outra chamada os 5S. Nós esperamos falar isso aqui na aula 3. Depois vamos falar um pouco sobre os princípios de gestão de pessoas e onde o auxiliar administrativo atua em cada área dessa daqui, certo? E, finalmente, sobre indicadores de desempenho. Mas agora, queria que só você entendesse que essas 4 funções básicas do administrador, planejar, organizar, liderar e controlar, independentemente do nível ou do cargo que esse administrador está exercendo na empresa, todos vão precisar usar essas 4 funções: planejar, organizar, liderar e controlar. E, geralmente, bem-aventurado aquele administrador que tem um auxiliar, ou secretário ou secretária executivo, que vai fazer com que ele exerça essas 4 funções com eficácia e eficiência. A nível de curiosidade, muitas vezes você é auxiliar administrativo de um gestor, do administrador, que ele é um supervisor de uma área. Exemplo, aqui na Escola do Varejo, há um açougue, e no açougue tem uma equipe de 5, 6 pessoas, e tem um gestor do açougue. Para chegar a ser o gestor, o supervisor daquela área, ele precisa dominar muitas técnicas daquele ambiente. E toda pessoa que aprenda as habilidades técnicas, ou as hard skills de uma determinada função, ele geralmente consegue ser um líder de uma equipe, um supervisor de uma determinada área, no caso o varejo, um supermercado onde pega a padaria, ou o açougue, ou as frutas, verduras e legumes, ou a frente de loja, mas não importa. Ele é gestor, ele vai ter que aprender a planejar, organizar, liderar, controlar. Mesmo grande parte das atribuições dele ser técnicas. Tem os famosos gerentes da loja toda. Você não é só um gerente de uma seção, um supervisor, você é gerente de toda a loja. Além dos conhecimentos técnicos de toda a loja, saber o que é o açougue, saber o estoque, estou falando no caso do varejo supermercado. Mas você, para ser gerente, tem que dominar todos os campos daquela loja, além de ter que ter um grande conhecimento de gestão de pessoas. Porque, às vezes, um bom supervisor não se torna gerente. Ele é bom na área técnica, mas não é bom nas soft skills, suas habilidades comportamentais. Daí que há um outro curso da CNTN, os pontos-chave da gestão de pessoas para quem quer ser gerente. Mas, independente se você é um gerente já de uma loja que tem uma boa inteligência emocional, as 4 funções do administrador vai estar aqui: planeja, organiza, lidera, controla, com muito trabalho em liderança. Isso aqui você vai ver. Já a nível estratégico, são os diretores, geralmente os proprietários da empresa, os CEOs, aquelas pessoas que chegam em grandes corporações para executar o que é planejado pelo conselho administrativo. Essas pessoas não necessariamente precisam saber muito de técnicas detalhadas do setor, por exemplo, do açougue. Tem o açougueiro lá. Ele domina muito gestão de pessoas e conceitos de administração, que aí realmente se requer pelo menos uma graduação, um bacharelado em administração, ou um tecnólogo em gestão comercial, que sabe o MBA, o Master Business de Administração, mas tem conceitos que ele precisa dominar. Eu falei uma ferramenta na aula 1 que um diretor tem que saber. Ele precisa estudar o mercado, ver as tendências do mercado,
ele precisa estar atualizado com o que está havendo no mundo político, na economia. Então, ele tem que entender alguns conceitos mais amplos que realmente a faculdade ajuda. Mas, independente, se ele é um diretor, um gestor, um supervisor, as 4 funções, ó, norteia o trabalho deles. São as funções básicas do administrador: planejar, organizar, liderar e controlar. E esse curso é para um auxiliar de administrador. Mesmo auxiliar de um supervisor, ou auxiliar de gerente, ou auxiliar de diretor, se você conseguir com que ele execute essas 4 funções básicas que eu estou falando, planejar, organizar, liderar e controlar, você vai fazer um bom trabalho. Claro que não tem jeito. Um auxiliar administrativo do supervisor de um açougue, de uma padaria, ele vai aprender, evidentemente, com o próprio gestor. Diga-me com quem andas, que eu direi quem você é. Ele vai aprender as técnicas do setor, se ele vai estar com o gerente, ele vai aprender como é que esse gestor, esse gerente lida com a sua equipe e até mesmo como o diretor, ele abre um novo negócio, ele vai abrir uma nova loja, como é que ele faz isso? É um benefício a mais, um plus a mais de um auxiliar administrativo, dependendo do gestor, do administrador que ele está auxiliando. Mas aqui nós queremos fazer um trabalho específico sobre as funções básicas do administrador, das 4 funções que é pertinente a ele: planejar, organizar, liderar e controlar. Nós colocamos até aqui: planejar, organizar, liderar e o controlar. Tirado da primeira aula, sem registro não há controle, e sem controle não há gestão. A primeira coisa que você, como auxiliar administrativo, vai fazer é registrar essa pessoa, esse gestor, nessas 4 aulas, porque registrando, aí ele vai ter como avaliar se houve sucesso ou fracasso no papel dele como administrador. E isso eu falo dessas 4 áreas: planejamento, organização, liderança, controle. Bom, então iniciamos na aula 1, explicando o planejamento, que todo gestor planeja as ações e a equipe espera a orientação dele. Eles vão desenvolver o trabalho, eles vão ter aqui a performance dele, o desempenho, mediante o que for planejado. E, claro, haverá um momento em que haverá um controle, um check-up, né, para checar se estão desenvolvendo, desempenhando o que foi planejado, e haverá ações de parabéns, de premiações, aquela equipe que está executando o planejamento. Em outras palavras, aquela equipe que está atingindo objetivos e metas. Todo gestor tem que saber a importância de determinar os objetivos e metas, bem como a forma de alcançá-los. Através do planejamento é decidido o que precisa ser feito, em quais setores e quando será a execução, ou seja, planejar é definir com precisão os resultados desejados. Nós falamos isso na aula passada, e o administrador, ele vai ter o plano de ações da equipe, mas ele também vai precisar planejar a sua rotina. E aí você, como auxiliar administrativo, vai estar junto dele, principalmente nisso aqui: registro numa agenda das ações que pertencem a ele, ou até mesmo das ações que ele colocou para com a equipe, ele precisa acompanhar. Sem registro não tem controle, sem controle não tem gestão. Dessa forma, a agenda é fundamental para o gestor, mas muitos empreendedores, muitos gestores, haja vista a responsabilidade, as preocupações, eles não param para registrar, para anotar. E como ele vai avaliar o que ele planejou depois, se não há um registro? Mas, quando ele tem a sorte de ter um secretário ou uma secretária, ou até mesmo uma equipe de 2 pessoas que ajuda ele na gestão da sua agenda, ele vai longe. Porque o que ele acerta teve sucesso, ele mantém. O que ele não acertou, ou seja, houve um fracasso, ele vai ver a causa do fracasso
e agir corretivamente, preventivamente, para que isso não aconteça de novo. E aí ele melhora através de novas ações, ele vai buscar novos resultados. Ele sabe que se permanecer com essas ações aqui, vai ter um resultado que não é bom. Então, ao registrar, ele consegue melhorar a sua performance como gestor. E é seu papel, como auxiliar administrativo, fazer o registro na agenda do gestor. Sim, a agenda vai estar com você. Se vai ser uma agenda online, digital ou convencional, escrita, olha, isso vai depender do gestor, da geração dele. O importante é o registro. Ou ele delega isso para você, como auxiliar administrativo, e você vai ver a melhor forma de registrar, se é no aplicativo ou até mesmo online. Como é que você usa a sua agenda? Se é na escrita, o importante é registro, porque tendo registro, tem controle, tem gestão. Então, eu vou falar agora aqui para vocês algumas dicas práticas de como você usar a agenda do gestor para que haja sucesso na gestão. Primeira coisa, os compromissos devem ser planejados com antecedência. Muitos compromissos são agendados com antecedência de 3 meses. Outros é a cada mês, alguns a cada semana ou no dia anterior, mas tem que ter antecedência. É preciso que sejam colocadas todas as tarefas urgentes e importantes na agenda do gestor, do administrador, e verificar outros compromissos anotados antes do período, do trimestre, do mês, da semana, do dia, que estava para ser executados e não foram, e como agora vai ser recolocado isso na agenda do gestor. Isso vai facilitar a gestão da rotina dele, e a primeira coisa que precisa fazer é chegar para o gestor e dizer: bom dia, boa tarde, boa noite, sou o seu auxiliar, cadê a agenda? Onde eu vou anotar, e vamos ver como é que vai ser a agenda do trimestre, do mês, da semana, do dia. Esse é o primeiro ponto, você tem que trabalhar com ele, certo? Isso é necessário, isso é fundamental. Vamos agora para dar continuidade, ainda no uso da agenda por parte do auxiliar administrativo. É preciso repassar os compromissos pelo menos 3 vezes ao dia. Às vezes o gestor tem tanta coisa que ele precisa de uma lousa para anotar tudo. Não tem problema, deixa ele escrever. Às vezes é um trimestre, é um mês, é a semana. Aí você já joga esses compromissos para a agenda dele, planejou, executa. 3 vezes ao dia você tem que ver a rotina daquele dia. É indicado que você, como auxiliar administrativo, repasse os compromissos do gestor no início do expediente de trabalho ou no início do seu dia e conferir novamente ao longo do dia para melhorar a gestão da sua rotina. Muitos gestores preferem verificar após o almoço, outros no meio do expediente, mas tem que ter o do turno. Ao final do dia, verificar novamente para não deixar nenhuma tarefa para trás. Isso é fundamental, porque depois que você faz essa verificação, aí você consegue usar, a gente chama Kanban. Não tem erro de digitação, não. É com N mesmo aqui. É porque a palavra é em japonês, é um quadro que eles usam nas fábricas japonesas. O que é para fazer? Chuju, eles colocam para todo mundo saber o que tem que ser feito. Aqui é para fazer. Aqui o doing, né, que está sendo feito, já está no outro lugar, e feito, o done, aqui. E também, além de dizer o que é para fazer, está sendo feito e feito, eles colocam muito o uso de cores. Daí são os princípios do Kanban. Ao planejar a agenda do rapaz, ou da moça, do gestor, você precisa dizer, de manhã era para fazer essas atividades. Continua, está sendo feito, está. Não foi feito, então vai ser colocado aonde? Tem que colocar cores, símbolos aqui, aos princípios do Kanban. É a utilização de diferentes cores para tipos diferentes de tarefas. Por exemplo, azul para as tarefas pessoais, verde para as profissionais,
roxo para compromissos fixos, etc. Isso ajuda a memorizar e a ter perspectiva de prioridades. Também é aconselhável usar cores ainda para tarefas a serem feitas, em processo de execução, que já foram concluídas, etc. Assim como criar tarefa por cores, você pode criar por categorias. Basta para isso incluir um símbolo ou identificá-la com um termo no início da demanda, como, por exemplo, urgente, importante, etc. Aqui são princípios, mas você tem que ter na gestão da agenda esses detalhes. Essa tarefa é o status da tarefa. Essa tarefa o senhor programou para fazê-la 9 horas da manhã. Agora, meio-dia, foi feita ou não foi feita? E aí, o que fazer com aquelas que não foi feita? Foi feita. Vai ter alguma categoria excelente, não foi boa? Aí é a conversa entre o auxiliar administrativo e o gestor. O auxiliar é de responsabilidade dele anotar sempre o que eu chamo de um status da tarefa. Ou seja, colocar o status da tarefa em destaque para que não se confunda. Concluída, né, ok, ver depois, delegar, excluída, como é feito isso aqui, cores, o que é escrito aqui na frente, é você e o gestor. Desta forma, você consegue priorizar o que realmente é importante e o que precisa ser feito e auxilia o administrador nessa questão. Isso é muito importante. Dependendo da liberdade que você, como auxiliar administrativo, tem, faça anotações pertinentes sempre que possível. Não confie na sua memória nem na memória do gestor. Faça anotações relevantes sobre as tarefas ou sobre qualquer assunto que pretende lembrar ao longo do expediente. Seja um cantinho da agenda ou um post-it anexado, não importa. Registre detalhes. É também chamado isso de follow-up. Vou já falar isso aqui. Tenha cuidado para que o seu gestor não seja alguém que vá criando o hábito de procrastinar. A sua função aqui é ajudar o gestor a combater a procrastinação. Faz parte do seu papel como auxiliar administrativo ajudar o gestor a criar o hábito de não deixar para o dia seguinte o que pode ser realizado no dia de hoje. Amanhã haverá outras tarefas, ele poderá ficar sobrecarregado. Procrastinar é isso, é você deixar para depois as coisas. Não. Planejou fazer uma coisa, vai lá e faz. E não fez, por que não fez? E às vezes o secretário até dá carão, chama a atenção do gestor. Apenas se deve postergar tarefas caso seja realmente necessário. E aí, muitas tarefas ficam agendadas depois, pela natureza da tarefa. É uma negociação, é uma reunião que precisou alguns encaminhamentos, então, muitas ações não se concluem agora, mas não foi procrastinação. É a natureza da ação que precisa realmente ter um processo para que ela seja executada. O que fazer com isso? Nós chamamos de follow-up. Follow-up é um termo em inglês para acompanhamento. Tarefas longas precisam ser, então, o quê? Acompanhadas. Em administração, significa realizar ações logo após um compromisso, reunião, ou apresentação de uma proposta ou uma tarefa que precisa de acompanhamento. É preciso que seja feito um registro sobre isso. E até mesmo você vai criar, e se possível padronizar, com antecedência, peças de follow-up que o gestor vai utilizar com frequências para facilitar a execução daquela tarefa de maneira que haja sucesso. E você, como auxiliar administrativo, documente todo o follow-up imediatamente, não deixe para depois. Exemplo, precisa fazer um relatório aqui para aquele cliente, faz logo. Ou, quem vai fazer? Você, secretário ou gestor? Excelência, ficou de mandar uma amostra para aquele outro cliente. O senhor vai fazer, ou sou eu, ou vai ser alguém? Aí entra já na outra noção básica do administrador, que é liderar. Ele planeja, organiza, lidera, mas ele só consegue liderar bem se ele tiver organização.
Se a organização não é tão excelente a liderança, mas toda liderança que tem uma base organizada de ações planejadas, ele atinge os objetivos. Por isso, que na próxima aula eu vou falar sobre uma ferramenta de follow-up que já começa a organizar, que é o 5W2H. 5W por causa de 5 palavras começadas com a letra W em inglês e 2 com H. Mas é coisa simples, é o que fazer, quem vai fazer, quando, onde, e se vai precisar colocar detalhes de quanto custa, enfim, se vira projeto, essa é a ferramenta. Quem vai registrar isso? É você, auxiliar administrativo, é o próprio gestor, a agenda vai nos dizer. Bom, nós vamos dar uma parada por aqui, estamos chegando aqui, então, ao nosso final dessa aula.